é de suma importância que os pais sejam psicoeducados nesse tratamento, porque eles são, de alguma maneira, mantenedores do mutismo seletivo. Eu falo isso porque, inclusive em artigos científicos, e aqui a gente está falando de evidências científicas, os pais, eles são vistos como figuras que resgatam, e aí eu quero colocar esse resgatam, entre aspas, seus filhos das situações em que eles emudecem por conta do alto nível de ansiedade que eles acabam experienciando em situações sociais. As terapias voltadas para o mutismo seletivo, elas, a nível de evidência científica, elas se encontram dentro da terapia cognitivo-comportamental. Trabalhamos com exposição gradual, trabalhamos com desensibilização sistemática. São crianças que são colocadas dentro de uma zona de segurança, dentro do tratamento deles, em situações onde eles vão ser expostos à fala, eles vão ser expostos à comunicação, mas dentro de uma segurança. Dentro desse tratamento, nós precisamos estar no local onde essa criança emudece. Normalmente é dentro da escola. Mas, inicialmente, o padrão ouro de tratamento do mutismo seletivo é que o terapeuta consiga ir para a casa dessa criança, onde os níveis de ansiedade são menores, para que haja vinculação com esse terapeuta, essa criança consiga falar com esse terapeuta de forma fluida, volume normal, de forma normal, para posteriormente esse processo psicoterapêutico começar a vigorar dentro do contexto escolar, que é onde há o emudecimento. Obviamente que a gente está falando aqui de um plano terapêutico todo desenhado para a especificidade dessa criança. Eu estou querendo dizer que são crianças que emudecem em situações com familiares, às vezes falam com adultos e não falam com crianças, às vezes falam com crianças e não falam com adultos, e esse plano terapêutico ele é todo desenhado de acordo com o prejuízo que o mutismo seletivo está trazendo para essa criança. Se essa terapia começa a acontecer dentro do contexto escolar, ela vai acontecer, obviamente, dentro de uma situação e dentro de uma configuração onde a equipe escolar também precisa ser psicoeducada. Quando a gente coloca uma criança em terapia, a gente também coloca seus pais. Os pais precisam ser psicoeducados para que eles não mantenham o mutismo dos seus filhos respondendo por eles nas situações sociais. Então, eles vão ser treinados com técnicas específicas, com estratégias específicas para que seja interrompido essa comunicação pelos seus filhos. Da mesma forma, é o que vai acontecer no contexto escolar. As crianças, elas de uma certa forma são resgatadas muitas vezes pelos seus colegas, as crianças falando por elas, é uma forma de proteção e a escola também acaba de uma certa maneira deixando essa criança meio que no cantinho, preservando para que ela não se sinta mais ansiosa ou mais amedrontada quando há a expectativa da fala ou quando de alguma maneira dentro daquele cenário escolar, ela é convocada a falar. Mas o terapeuta que trata uma criança mutista, ela precisa psicoeducar a escola. E muito pelo contrário, obviamente que dentro de uma zona de segurança, a gente precisa começar a colocar essa criança para que ela se comunique não verbalmente e posteriormente a gente chegar no nível em que ela consiga se comunicar verbalmente. Agora, essa parte medicamentosa, a gente vai deixar para a doutora Natasha falar um pouquinho, porque ela é a especialista. Quando a gente fala de medicação, Francilene, a gente tem sempre uma sombra que vem com um estigma, com um preconceito, mas a gente tem que entender que a maioria dessas crianças mutistas seletivas vão precisar de medicação, por um motivo absolutamente simples de entender. O mutismo seletivo é um transtorno neuroquímico. As vias cerebrais relacionadas à vergonha, ao medo, à apreensão do perigo, elas estão alteradas. E para isso a gente precisa, com medicação, restabelecer esse equilíbrio cerebral. Então, como eu falei para você, a maioria dessas crianças vão precisar de remédio. E tudo bem, a gente precisa entender que a gente precisa ofertar para as nossas crianças
o que elas precisam. E aí eu queria conversar um pouquinho com você e com você aí de casa sobre as indicações terapêuticas para o início da medicação. Primeiro, quanto maior a criança, mais chance dela precisar de medicação. Quanto maior tempo de emudecimento. Crianças que têm outras comorbidades, e a maioria das crianças com mutismo seletivo carregam outros transtornos de ansiedade. A gente tem um número aí que regula da ordem de 60% a 90% de associação de mutismo seletivo com fobia social, dependendo da faixa etária estudada. Como eu falei, a maioria dessas crianças em algum momento vai iniciar a medicação e está tudo bem.